Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre em sua vida. Hoje estarei meditando em mais um texto da Palavra do Senhor que se encontra no livro do Gênesis, lá no finalzinho dos Gênesis. Vamos lá para o texto. Está aí na tela, Gênesis 49, é o último capítulo, é o penúltimo capítulo deste livro. Salmos, Gênesis, ele tem 50 capítulos, este é 49. Eu vou falar justamente sobre a bênção de Jacó para os filhos. Ou seja, Jacó está chegando no finalzinho da vida. Ele sabe que vai partir desta vida para outra, então ele chamou os seus filhos. Depois chamou Jacó seus filhos e disse: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Olha para vocês verem. Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então, interessante é que ele começa abençoando filho por filho. Olha, vem aí o Rúben, Simeão e Levi, e depois vem aí o Judá. E é justamente Judá que eu vou falar. Por quê? O Rúben, ele maculou o leito do pai. Pode ver que falei: pois subiste ao leito de teu pai e o profanaste. Simeão e Levi, suas espadas são instrumento de violência. Então, não levaram a bênção. Mas chega Judá. Interessante Judá. Olha Judá. Judá, teus irmãos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Interessante isso aí. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. E quando nós analisamos a pessoa de Cristo Jesus, veja bem que Jesus, ele foi sumo sacerdote. E lá em Hebreus fala que ele foi sumo sacerdote, não de acordo com a ordem de Arão, filho de Levi. Pode ver que Levi está acima. Mas a espada de Levi, ela foi muito violenta. Aí, Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu conselho não entre minha alma. Maldito seja o furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. E sua ira, pois era dura, dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Isso não é bênção, é maldição. Olha só o que diz aí a NVI: maldita seja a tua ira, maldita seja a sua ira tão tremenda e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os dispersarei em Israel. Então veja bem que Levi também, juntamente com Simeão, eles não recebem uma bênção do pai. Mas aí quando chega Judá, ele fala: teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre sua cerviz. De teus inimigos, filho de teu pai, te inclinarão a ti. Então, vamos ler o seguinte, olha: Judá é leãozinho,
A NVI fala: Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como leão, ele se assenta e deita como a leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Interessante. Então, quando nós analisamos ali em Israel, a partir da monarquia, quando você olha para, não como todo Israel, mas como Judá, que ficou aí depois do cativeiro babilônico. Porque depois do cativeiro babilônico, somente Judá que voltou. Os judeus voltaram e ficaram aí a Judá. Porque no ano 722, as 10 tribos do norte foram enviadas para a Síria e de lá foram dispersas entre as nações. Sumiram. E a Síria enviou povos de nacionalidade diferente, povoaram, houve uma mistura ali na região ali da Samaria, região da Galileia. Mas as 2 tribos do sul ficaram, Judá e Benjamim, principalmente Judá. E de Judá, pode ver que todos os reis, depois de Davi, eles eram de Judá. Porque depois de Saul, que era da tribo de Benjamim, veio o Davi da tribo de Judá. Então, aí vieram os descendentes de Davi, Salomão, e assim foi. Todos os reis que passaram por Judá, eles eram descendentes de Judá. Por isso que o pai está dizendo aqui: os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Ou seja, da tribo de Judá viriam os reis. E não somente isso, viria o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus. Olha o que diz Apocalipse 5:5. Então um dos anciãos me disse: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então veja que o Jacó, ele fez uma profecia que iria se cumprir em Cristo. Os filhos, olha, Judá, teus irmãos te louvarão. Judá, teus irmãos te louvarão. Aí. Ou seja, os demais iriam louvar a Judá. A tua mão estará sobre a cerviz. Pode ver que, olha, vamos pegar a Bíblia Vida. Como Judá é diferente. Judá, os seus irmãos lhe farão elogios e mostrarão grande respeito por você. A sua mão esmagará os seus inimigos. Olha aí, NVI, Judá, seus irmãos o louvarão. Sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de você. Isso aqui é o quê? O período da monarquia, onde as pessoas se curvavam diante do rei. E depois ele fala de um leão. Judá é um leão novo. E é o que a gente lê lá em Apocalipse. Ele é o leão. Olha o que diz lá em Miqueias 5:8. O remanescente de Jacó estará entre as nações. Estará entre as nações, no meio de muitos povos, como leão entre os animais da floresta, como leão forte entre rebanhos de ovelhas, leão que quando ataca destroça e mutila a presa, sem que ninguém a possa livrar. Então, e lá no Apocalipse vem esta passagem. Então os anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E prossegue o texto. E mais interessante é isso aqui: o cetro não arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a eles obedecerão os povos. Olha só isso aqui.
Tem uma passagem lá em Mateus, diz assim, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades pois de ti virá o líder, que como pastor conduzirá o meu povo. Quem nasceu em Belém? Jesus. Jesus nasceu em Belém. Ele é o leão da tribo de Judá. O que é o bastão aqui? Aqui o bastão, nem o bastão se arredará. O cetro, né? O cetro aqui fala, é aquele bordão, aquela vara. Aqui está falando sobre o poder. O bastão, o cetro, sinal de autoridade. Bastão e cetro é sinal de autoridade. Ou seja, a autoridade não se arredará. Ela não vai se afastar de Judá. E nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. A palavra Shiló, no hebraico, é aquele de quem é isto, ou o que pertence a ele. O que pertence a ele. Então, o cetro, o poder, a autoridade, estaria momentaneamente sobre a tribo de Judá, mas pertencia a alguém. A quem? A Cristo. É o que eu li em Mateus. Tem outra passagem também, que lá em João 1,45, Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Olha só, filho, achei aquele que Moisés escreveu na lei. E quem é que escreveu o Gênesis? O Pentateuco, os 5 livros ali do Antigo Testamento. Foi Moisés. Então ele já tinha noção dessa promessa, o cetro, até que venha Shiló. Aquele a quem pertence, até que venha Cristo. Interessante. Interessante isso aqui. Lá em Atos dos Apóstolos, também 10:43, diz assim: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Falando de Cristo. Falando de Cristo. Tem outra passagem aqui também. Vou ver aqui. Deixa eu ver. Gálatas 4:4. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A lei. Então, Jesus, ele é aquele a quem pertencia o poder. Por isso que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todos os profetas, eles profetizaram a respeito de Cristo. Por isso que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Ele veio da tribo de Judá porque já havia uma promessa lá do Gênesis. Na verdade, a primeira palavra foi o próprio Deus que disse para o casal lá no Éden, antes de expulsá-lo: da tua semente vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente. E aí no final do livro do Gênesis, Judá recebe essa profecia do próprio Pai, que a autoridade, o bastão de comando não arredará da casa de Judá até que venha Siló. E Jesus nasceu justamente da tribo de Judá para tomar posse desse bastão, porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pode ver que em Efésios 1:10 diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos, está no plural. Ou seja, todas as coisas convergiram para Cristo, tudo convergia para Cristo, despontava em Cristo, porque o bastão estava destinado para Ele. Olha o que diz o 11: ele amarrará o seu jumento à vide, o filho da jumenta à videira,
da videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho e a capa em sangue de uvas. Olha o que diz lá em Zacarias 9:9. Alegre-se muito, cidade de Sião. Exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde, e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Mateus 21:5. Digam à cidade de Sião, ou seja, Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E aqui está dizendo que ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho e a sua capa em sangue de uvas. Tem uma passagem no Apocalipse, que eu não me lembro agora, que fala que Jesus virá montado. Claro, ele já está no cavalo, já não é no jumentinho mais, mas que as suas vestes estariam salpicadas de sangue. Salpicadas de sangue. Mas aqui fala do jumentinho, que é o filho da jumenta, e foi justamente isso que aconteceu com Jesus, para tomar posse, para receber o reino. Porque naquela semana Jesus morre ali em Jerusalém. E ao morrer em Jerusalém, ele ressuscita. E aí, quando ele ressuscita e ele entra no lugar santo dos santos, no lugar celestial, não sem sangue, mas com o próprio sangue dele. E aí se cumpre aquele salmo. Quem é este o Rei da Glória? Abre as portas eternas e entrará o Rei da Glória. Que é o Rei da Glória? É o poderoso nas batalhas, Jesus. Então, aqui Jesus entrou com uma jumentinha, com uma jumenta, porque Zacarias falou: teu rei virá a ti. Olha aí, já. Alegre-se muito, cidade de Jerusalém. Ele usa o termo Sião. Exulte Jerusalém, eis que seu rei vem a você, justo e vitorioso. Humilde, porque os grandes monarcas, os grandes reis, eles entravam após as vitórias montado em um cavalo. Mas aqui esse rei, ele é diferente, porque ele entra justo e vitorioso, humilde e montado, porque vai aprender que sou manso e humilde de coração. Jesus falou lá em Mateus. No jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então Jesus entrou em Jerusalém de uma forma totalmente diferente. Ele entrou o quê? Um jumentinho, filho de uma jumenta. E fala que é rei. Eis que o seu rei vem a você. Está aqui com todas as letras, Zacarias falando. Eis que o seu rei vem a você. Então Jesus é rei, mas não desse mundo físico, mas um reino espiritual. Pode ver que quando Pilatos perguntou para Jesus se ele era rei, ele disse: eu para isso vim. Aí eu falei: mas e aí? Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, claro, Jesus solicitaria o exército celestial e resolveria a situação. Mas o reino de Jesus, ele não é terreno, ele é espiritual. Por isso que quando Jesus morre, ele não entra no tabernáculo ou no templo físico ali em Jerusalém. Na verdade, o véu do templo, quando Jesus morre, ele se rasga de alto a baixo, abrindo o caminho do homem para Deus. Na verdade, Jesus entrou no santuário eterno, não feito por mãos, como está escrito em Hebreus, e ele executa uma eterna redenção. E aí se cumpre esta passagem que eu disse lá de Salmos. Quando Jesus entra, o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? Abre as portas eternas, que vai entrar o Rei, é Jesus. Então pode ver que Jacó, quando fez essa profecia aqui para o seu filho Judá, ele não entendia ainda a extensão de tudo isso que aconteceria até a chegada do Messias, que é Cristo Jesus. Shiló, aquele a quem
pertence o cetro, o domínio, o poder e a glória. Que Deus em Cristo abençoe. Deixa eu voltar aqui para a tela principal. Voltar aqui, produção. Então está aí, breve meditação de 20 minutos a respeito desse texto tão maravilhoso que está aí no livro do Gênesis, que você possa raciocinar sobre o nosso Rei, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que morreu na cruz do Calvário, derramou seu próprio sangue, veio como servo sofredor, mas após a sua morte, ele se tornou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo o poder, toda a autoridade está nas mãos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Em Mateus 28, no finalzinho do Evangelho, ele já ressurreto, ele diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Filipenses 2,5 fala que porque Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então pode ver que Paulo, como um bom judeu da tribo de Benjamim, ele reconheceu isso, essa autoridade que Jesus recebeu. Ele é o nosso Salvador agora. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.